Porque a separação é um recomeço, escolhe onde queres chegar e faz da viagem um caminho de crescimento para ti e para os teus filhos. Estas são conversas para semear bons princípios e romper padrões. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação para viveres a tua parentalidade com integridade, responsabilidade e autenticidade, então vem connosco, define as tuas coordenadas, vais chegar onde ainda nem sequer consegues imaginar. Olá! Hoje estamos de parabéns! Este é o 100º episódio. Obrigada por estarem aí e por continuarem a caminhar connosco neste caminho de contribuição para uma cultura de relações saudáveis, responsáveis e autênticas. Obrigada a quem nos ouve. Obrigada a quem nos partilha. Obrigada a quem se juntou a nós com o seu testemunho pessoal ou com a sua experiência profissional ou com ambas. Posso pedir-te uma prenda especial neste dia tão bom? Faz aquilo que funciona nas redes sociais para que possamos chegar a mais pessoas. Segue-nos na plataforma de podcast onde nos costumas ouvir. Aciona o sininho para receber as notificações dos novos episódios e classifica-nos com 5 estrelas. Posso contar contigo? Agora, tal como foi combinado, vou continuar a conversar com o Ricardo Martins Pereira. No episódio anterior, falámos sobre parentalidade. Neste, abordamos a sua experiência com a separação das mães dos seus filhos e da separação dos seus próprios pais. Fica, vais gostar. E as separações? O que é que tu separaste da mãe do Henrique, não é? Separaste da mãe da Medita e do Mateus, são duas mães diferentes. E as separações, o que é que te ensinaram sobre ti? Ou o que é que aprendeste sobre ti nas separações? Eu acho que os falhanços das relações são grandes motores do nosso crescimento, não é? Porque são obviamente, fica sempre obviamente uma sensação de derrota pessoal, não é? E de falha de um projeto que nós achávamos à partida que era para a vida, não é? E que não foi. E depois temos que fazer essa gestão emocional desse falhanço. Eu acho que aprendi muito e alterei muito a minha maneira de ser de umas relações para as outras, ou seja, quando eu há bocado estava a dizer no início da conversa que nós depois quando já não vamos cometer aqueles erros, mas vamos cometer outros, foi exatamente isso, não é? Ou seja, eu antes do relacionamento com a mãe do Henrique, tinha tido um relacionamento muito longo, de 11 anos, entre os 17 e os 28 anos, que foi talvez aquele que mais me marcou do ponto de vista de processo de criação da personalidade, porque de facto apanhou o final da adolescência, o início da idade adulta, a entrada para a faculdade, toda a faculdade, sair da faculdade, arranjar emprego, comprar a casa, tudo isso até ao casamento, portanto apanhou todas aquelas fases são muito importantes na maturação da nossa personalidade e muito daquilo que eu sou tem que ver com a forma, com essa relação que eu tive, com a forma de ser da pessoa com quem eu tive essa relação, moldámos-nos muito ao outro, aprendemos muito um com o outro, mas a relação não funcionou, ou quando nos separámos, eu consegui trazer alguma aprendizagem de erros que cometi ou que sinto que cometeram comigo, e quando entrei na relação seguinte, muito disposto a não cometer esses mesmos erros. E a relação com a mãe do Henrique foi de todas a mais curta, foi porque pronto, não foi uma coisa planeada, não foi uma coisa de agora vamos ter aqui uma relação e ter um filho e tudo mais, não, pronto, ela engravidou e nós tínhamos uma relação ainda há pouco tempo, e tomámos em consciência a decisão de ter o Henrique, mas ainda antes dele ter nascido já havia conversas no sentido de nos separarmos, portanto foi uma coisa que não foi muito cedo se percebeu que aquilo não ia funcionar. Eu acho que aí tem muito que ver precisamente com isso, com o eu vir de uma relação que era antagónica em quase tudo em relação àquela que eu estava a ter, e o eu saber exatamente o que é que eu não queria
para a minha relação, porque se eu seguisse nesse caminho, eu já sabia o que é que tinha acontecido na outra. Portanto, eu não quis e não estive disponível para cometer os mesmos erros que tinha cometido na relação anterior. E pronto, e a relação não funcionou e acabámos por nos separar. Depois, na outra relação com a mãe da Benedita e do Mateus, houve um misto de equilíbrio entre as duas coisas, que foi, por um lado, eu ter a consciência de que não posso ser tão inflexível em relação a determinadas coisas, com medo das coisas não resultarem, mas, por outro lado, encontrar aqui um ponto de equilíbrio entre nunca anular a minha maneira de ser e a minha personalidade. E manter um equilíbrio entre uma coisa e a outra, que não é muito fácil, sobretudo quando há duas personalidades dominantes numa relação, não é? E acabam por se digladiar um bocadinho pelas suas vontades e maneiras de levar as coisas. E de facto também conseguia retirar muito daí, não tanto na própria relação em si, mas quando saí da relação, ou seja, de conseguir olhar para trás e entender tudo aquilo que eu não queria e que não podia tolerar numa relação, porque me conduziria à infelicidade e a problemas e a chatices, e eu acho que cresci imenso dessa relação, desde o final dessa relação até hoje. Hoje não tenho nenhuma dúvida que sou uma pessoa completamente diferente daquela que era há 3 anos. E isso nunca me tinha acontecido na minha vida. Ou seja, ter uma percepção que num espaço de tempo tão curto, não é? 3 anos, eu ter moldado tanto a minha maneira de ser, não é tanta maneira de ser, porque isso não se reflete na forma como eu interajo com os outros. Reflete-se muito mais na relação que eu tenho do que na forma de agir com os outros, porque tem muito a ver comigo. Ou seja, tem a ver com a forma como eu estabeleço limites a mim próprio. Eu não vou fazer isto, eu não vou agir dessa maneira, e pronto, e manter muito fiel àquilo que eu sou, à minha essência enquanto pessoa, sem me moldar às outras pessoas, sem tentar agradar às outras pessoas, sem tentar fazer com que não fazer isto porque esta pessoa vai sentir isto ou vai sentir aquilo. Não, é ser muito fiel aos meus princípios e não sair daí. E independentemente do que isso possa custar. Porque eu já sei que se não o fizer, o que vai custar é a minha felicidade e a minha paz. E isso eu não abdico mais. Então, se eu recebi bem o que me entregaste, então, das aprendizagens que fizeste sobre ti, é que alguma tendência nas relações para poderes ir para a agradabilidade, para tentar ajustar-te para satisfazer as vontades de outra pessoa, e isso com custos para ti próprio, para as tuas vontades e para aquilo que são os teus valores ou que são os comportamentos que tu queres ter tu próprio ou que tenham para contigo, é isso? Sim, Alguma sim, tendência para a agradabilidade? sim, sim, sim. E também alguma rigidez, quando dizias ter que ter mais flexibilidade ou ter que. Hoje sim, ou seja, hoje sinto que sou muito mais rígido e inflexível do que era. És mais rígido. Ok, Sou, ok. sou. Então, De forma consciente, de forma consciente. quando estás a dizer mais rígido e mais inflexível, é mais íntegro e respeitador daquilo que são os teus limites e as tuas Exatamente, vontades. isso mesmo. Então, o que aprendeste. Isto, eu agora estou aqui a fazer um jogo esquisito, Ricardo. Estou a tentar interpretar porque o que eu senti. Olha, pronto. O que eu senti é que não me estavas a responder o que é que tu descobriste sobre ti e estavas a externalizar muito, que é aprendi com os erros que fiz, aprendi com o que não quero, aprendi o que na relação, mas tudo muito fora de ti. Uhum. E eu percebo, é a nossa tendência. Se me fizesse a pergunta, naturalmente eu acho que ia ter a mesma tendência. Só que eu também, pela experiência pessoal e profissional de acompanhar as pessoas, sei que quando nós tornamos isso mais interno, mais do que externo, aprendemos muito mais. Uhum. E ganhamos aquilo que tu também estás a apreciar e que tu disseste logo no início da conversa que para ti é tão importante, que é esta está-me a vir a palavra só em inglês, disparate, esta
da responsabilidade sobre a nossa própria vida e acabar com a questão do determinismo, não é? Como aconteceu não sei o que na minha vida, estou Uhum, votado a ser traumatizado e a ser condicionado, não sei pelo quê. uhum, E dizer, não, eu tenho controle sobre a minha vida, sobre como quero estar na minha vida, não tenho controle sobre tudo, mas posso decidir como é que vou estar perante as coisas, não é? E, claro. portanto, tu chamaste-lhe responsabilidade sobre a nossa própria vida e sobre como nos Uhum. queremos levar. Eu estava muito interessada mais nessa experiência interna, interior, Sim, eu acho que porque. essencialmente aprendi isso. Aprendi que tenho a capacidade de agir contra aquela que é a minha natureza. E a minha natureza muitas vezes é ser demasiado altruísta, fazer as coisas de acordo com aquilo que eu sei que não vai gerar conflitos, sacrificar-me e prejudicar-me para não haver uma discussão, calar-me quando achava que devia falar, e, e aprendi que não, eu consigo fazer o contrário, eu consigo contrariar essa minha tendência, consigo dizer que não quando tenho que dizer que não, consigo dizer não vou fazer isso, ou vou fazer isso, mesmo que a minha natureza seja o contrário. Eu achava que não era capaz, e eu acho que nestas relações sucessivas aprendi sobretudo isso. Que afinal és capaz de fazer alguma Sou coisa, mesmo que capaz. seja um bocadinho contra-intuitivo e Uhum. contra. Tu sentes como contra a natura. Eu fiquei Sim. aqui super inquieta, porque a tua natureza é essa. E depois pensei, como assim a tua natureza é essa? Porque repara, os bebés, a última coisa que são é muito altruístas e muito respeitadores dos limites Uhum. dos outros. Os bebés são altamente respeitadores dos seus limites, né? Claro, Eles quando querem, querem. E claro. berram para ter que querem. E, portanto, a nossa natureza não é bem essa. Nós Uhum. aprendemos a fazer de outra maneira. Uhum. E pronto, isto depois é o meu lado, não é? Que é, olha lá, Ricardo, quando é que tu na tua vida aprendeste a fazer para agradar os outros? Aprendeste. Porque não, nós não nascemos assim. Nós Uhum. nascemos a querer conexão, sim, isso nós fazemos. Os bebés nascem para estar conectados e ligados e todos eles estão programados para o pai e a mãe gostarem de mim, o pai e a mãe não me largarem. Portanto, é fácil um adulto fazer com que uma criança, conforme vá crescendo, fique muito feita àquilo que são as minhas exigências e muito feita a agradar-me. É muito fácil, basta irmos para esse mindset, é muito fácil fazer isso a uma criança. Ou quando tem alguém que tem, em relações de grande diferença de poder e de dependência, fazer isso com a pessoa mais dependente, não é? É relativamente fácil. A nossa natureza, eu acho, não é bem essa, é de conexão, é de ligação, é de bem-estar aos outros, pelos outros, mas também é muito de defender os nossos limites e aquilo que para nós é importante. Uma criança é espetacular a dizer eu não quero fazer isso, ou eu não quero que me faças isso, e também é espetacular a dizer o que é que quero que faças para mim, não é? Mas nós depois alguns de nós vão desaprendendo a fazer isso, Claro. porque as exigências do contexto familiar, sobretudo quando somos muito pequeninos, obrigam-nos a ter formas de agradar para assegurar a relação. Eu tenho consciência de quando é que aconteceu esse processo, não tenho consciência de quando é que aconteceu o outro. Não, porque eu sempre me lembro de mim assim e sempre ouvi histórias de mim assim. Ou seja, Uhum. de ser um miúdo tranquilo, pá, nunca levantar a voz quando falavam, quando discutiam comigo ou quando se zangavam comigo, acatar sempre as ordens. Portanto, sempre fui um miúdo relativamente tranquilo e ouço essas histórias de quando eu tinha 5 anos e 6 anos e, portanto, já era assim nessa altura. Portanto, eu não sei exatamente quando é que se deu a minha transição do bebé autoritário para uma criança que procura agradar ou ser simpática, não sei. Segundo eu percebi de te ouvir a contar a tua própria história, tu quando eras muito pequeno houve alterações grandes na tua vida, não é? Nomeadamente a separação dos teus pais. E parece-me, se interpretei bem na altura Uhum. o teu relato, também teve a ver com o facto de seres assim, uma criança mais serena, mais tranquila, que também ditou as decisões que foram tomadas em relação a ti e como tu com quem estarias na separação dos teus pais. Já Uhum. tinha a ver com isso, percebi bem, não é? O facto de seres uma Sim, criança mais sim. serena, É. mais tranquila, a dar poucos problemas, a Uhum. colaborar, fez com que quando os teus pais Sim, separaram, tu ficaste entregue aos cuidados do teu pai, foi isso, não sim, foi? Se foi percebi bem? exatamente. Porque o meu pai era muito mais instável, tal como a minha irmã também o era, e a minha mãe entendeu que se entregasse a minha irmã, que era instável, ao meu pai, que era instável, a coisa ia correr muito mal. E pronto, que comigo, como eu era um miúdo relativamente fácil e tranquilo, ele ia ter menos problemas. Que idade é que 4. Sim, 4. e como é que tu viste essa mudança?
Não me lembro, não tenho nenhuma memória deles juntos, não sei. Tenho sempre as minhas primeiras memórias assim, de infância, já são quando eu tinha 5 anos, 6 anos, portanto, início da escola primária, onde eu já só vivia com o meu pai, portanto, são assim as memórias mais remotas que eu consigo encontrar, portanto, antes disso não tenho. Eu acho que há coisas que também jogam contra mim e que se calhar há pessoas que podem achar estranho como é que eu não me lembro dessas coisas, que é, eu não tenho registros fotográficos da minha infância. Ou seja, também por andar sempre nesta coisa de os pais separam-se, depois o meu pai também andava sempre de um lado para o outro, ia mudar de casa, ia mudar de cidade, e mesmo nesse período em que eles estavam separados, a minha mãe e o meu pai, eles mudavam muitas vezes de sítio e tudo mais, não havia o culto das fotografias, portanto as coisas que há eram coisas de fotos de aniversários de família ou coisas desse género, que muitas vezes fotos essas, eu às vezes descubro quando vou à casa da minha tia e a minha tia tem lá uma foto minha que eu nunca tinha visto de um aniversário desse, ou seja, a minha primeira foto, assim, que eu tenho umas mesmo logo em bebê, pai, com 6 meses, não é, que a minha mãe tirou, tenho algumas quantas dessa idade, depois tenho uma foto com 2 anos, assim na praia, e depois tenho uma foto com 7 ou 8, e depois tenho uma foto com 12. Portanto, eu não tenho um historial de fotos de infância que às vezes nos ajudam a nunca perdermos a memória das coisas, e eu nunca tive esse auxiliar de memória, portanto não tenho nenhuma memória disso, portanto sempre me lembro, as primeiras imagens que eu tenho assim da minha infância já eram a viver com o meu pai em Vila Moura na altura, quando tinha 5 anos. E quando é que vias a tua mãe? Como é que estavas em contacto com ela? Uma vez mais, lembro-me de serem momentos pelo telefone, sendo que na altura, estamos a falar de 83, 84, era muito caro, não é? Ligar de umas cidades para as outras, telefones fixos, e só se podia ligar à noite porque era mais barato, e portanto era assim uma coisa meio complicada. Eu tenho memória, se calhar falava com a minha mãe de 15 a 15 dias ao telefone, era uma coisa assim, e depois via nas férias do Natal, nas férias da Páscoa, nas férias do verão, só isso. Tu não questionavas os teus pais sobre essa vossa modalidade familiar? Como tinha sido sempre a minha realidade, aquilo era a minha realidade, é uma coisa que ainda hoje, é uma coisa que a minha mãe sofre imenso com isso, não é? Ou seja, e eu tento-lhe explicar, porque eu não tenho uma relação, uma vez mais, normal. Quando eu digo normal, não é no sentido de ser estranho ou o que quer que seja, é só não é comum, não é o mais comum entre as pessoas. Eu olho para o lado e quase todas as pessoas à minha volta têm uma relação com os pais que eu não tenho, mas não tem nada a ver com a forma como. Eu não acho que eles amem mais a mãe do que eu amo a minha. Agora, e é isso que eu tento explicar às vezes à minha mãe, que é, eu vivi, a minha mãe diz que eu sou muito distante e que sou muito, os filhos de não sei quem estão sempre a ligar à mãe, tu não queres saber de mim, tu não me ligas e tudo mais, mas essa minha natureza de afastamento não é promovida por mim, não é uma coisa, eu penso na minha mãe todos os dias, mas não tenho o instinto de ligar e agora vou lá ter com ela, e sei lá, pessoas que ligam aos pais todos os dias, há pessoas que não passam 3 dias ou 2 sem ver os pais, e vão jantar sempre à casa dos pais, e almoçar aos fins de semana, e têm rotinas para estar constantemente com os pais, e eu não tenho nada disso, não. E a minha mãe queixa-se muito disso, desse meu de eu ser muito desligado da família e não querer saber, e se ela não me ligar durante 3 dias ou 4 eu também não lhe ligo, e não sei o quê, e confundo isso com o eu não gostar dela, e eu não quero saber dela, e não tem nada a ver com isso, mas, e aquilo que eu lhe tento explicar também, já tive essa conversa com ela, que foi, se calhar a pessoa que ela diz que liga aos pais todos os dias, e o filho da não sei quantas está sempre a ligar-lhe, essa pessoa, se calhar, desde que nasceu até o dia de hoje, ou até ter saído de casa, viveu continuadamente 25 anos em casa dos pais, não é? Com os 2 pais no ambiente familiar. Eu, desde que nasci até hoje, eu vivi com a minha mãe 5 anos da minha vida, constantemente, 5 anos. E foi do 1 aos 4 e dos 10 aos 11. Esses foram os períodos em que eu vivi com a minha mãe. Portanto, todo o resto, há muitos desses anos, são estes espaçamentos em que eu estou 3, 4 meses sem ver a minha mãe, vejo-a uma semana nas férias do Natal, ou depois fico mais 4 meses sem a ver, vejo uma semana na Páscoa, 4 meses. Portanto, eu cresci assim. Portanto, não, eu sou muito mais o resultado daquilo
que os meus pais me proporcionaram na relação com eles do que uma decisão minha de ter essa relação com eles. Eu não me quero afastar para os castigar o facto de eles terem tido esse comportamento para mim. Não, essa sempre foi a minha realidade e isso para mim é o que é normal, é a minha forma normal de agir. Não acho que esteja a agir, tenho às vezes algum sentimento de culpa, que por acaso devia ter ligado, ou devia fazer isto ou fazer aquilo, mas não é por mal, nem é, e é isso que eu tento explicar, eu não faço por mal, não faço porque não gosto, não faço... eu sou o resultado da minha experiência e do meu crescimento e da forma como esse crescimento foi promovido por vocês, não foi por mim, não Exato, fui eu que exato. tomei essas decisões. Exato. E a relação também é resultado disso, não é? Claro, A vossa claro. relação. Mas nas escolas, tanto com outras crianças, relacionando com outras crianças, vendo outras famílias, não te questionavas sobre isso? Eu não me questionava, eu acho que também porque, lá está, para mim era a minha realidade, e depois, durante essa fase entre os 5 e os 10 anos, o meu pai teve um casamento com a mãe de um dos meus irmãos, do Manuel, que é a Raquel, com quem ainda hoje me relaciono, e que viveu ali comigo entre aqueles 5 e 10 anos. E ela, no fundo, era a figura maternal que eu tinha na minha vida, portanto, não querendo nunca ela substituir-se à minha mãe, nem eu vendo-a naturalmente como minha mãe, mas via como uma figura maternal que cumpria com essa função e com esse papel. E ainda hoje tenho imenso carinho por ela e gosto muito dela e quando vou a Setúbal estou muitas vezes com ela e também tenho uma relação muito próxima com o meu irmão e portanto acho que se calhar por isso nunca me fez sentir tanto isso, mas eu próprio me questiono muitas vezes, olhando para a minha própria história, acho mesmo estranho como é que não teve um impacto muito mais negro e dramático em mim, porque de facto são coisas que hoje, à luz do que são os conhecimentos da psicologia e da pediatria, da pedopsiquiatria, são coisas que explicam comportamentos altamente disfuncionais e que eu nunca tive, e no entanto, às vezes há situações muito menos graves do que aquelas por que eu passei, que justificam comportamentos de pessoas, é normal ele ter feito isto porque lhe aconteceu isto. E eu começo a olhar em perspectiva, mas a mim aconteceu muito pior, eu nunca fiz nada próximo disso, não, e portanto, à luz daquilo que se sabe hoje, eu acho estranho nunca ter tido as minhas experiências na minha infância nunca terem tido um impacto muito negativo na minha vida. Por outro lado, o que eu acho é que me obrigaram a crescer muito depressa e a ganhar uma responsabilidade anormal muito rápido. E, sei lá, eu imagino, eu lembro perfeitamente de andar no sexto ano, portanto eu teria 11, 12 anos, no sexto ano, e de chegar a casa e não ter, imagina, chegar a casa às 11 da manhã, não estava ninguém, eu estava lá, ou o meu pai saía às 11 da manhã, eu ficava em casa, e ele depois voltava tipo às 10:30 da noite, e não me deixava jantar, nem almoço, nem nada, eu estava lá em casa e eu desenrascava-me, quer dizer, mas isso para mim não era aquela coisa, não ficava lá a chorar no sofá, e o que é que eu como, e não sei o quê, não, eu ia à cozinha, olhava para os armários, abria as gavetas, abria uma lata de atum, comia uma lata de atum, ia fazer não sei o quê. Eu lembro-me de cozer ovos com essa idade, não é? E fazer ovos estrelados, e pronto, ou seja, sem nunca ninguém me dizer, não tinha um recado do meu pai dizer, olha, faz uns ovos estrelados e faz não sei o quê. Não, era... Eu desenrascava. Sentiste a falta desse tipo de recados? Olha, Ricardo, um bilhete do pai. Ricardo, fui trabalhar, ou venho às não sei quantas, ou fui... Não, eu acho que hoje, por exemplo, eu gosto muito de estar sozinho e valorizo muito o meu sentimento de quando estou sozinho. Nunca me sinto, ao contrário do que as pessoas tendem a confundir, o estar sozinho com a solidão. Eu não me sinto nada sozinho, eu estou sozinho, mas não me sinto sozinho. E gosto muito, muito, muito dos momentos em que estou sozinho, a gerir o meu próprio tempo, o meu próprio espaço, fazer as coisas como me apetecem fazer, as intensidades do dia. Sempre, na maior parte das vezes, o que aproveito é só para conseguir trabalhar muito de forma completamente tranquila, porque estou só focado naquilo que estou a fazer e não tenho mais ninguém à minha volta para solicitar a minha atenção. Mas gosto muito disso, e eu lembro-me de já nessa altura eu também gostava de estar sozinho. E agora, eu não sei se hoje gosto de estar sozinho, porque na altura estava, e tive que aprender a gerir isso,
ou se já, ou sempre gostei, e na altura já gostava também. Mas eu lembro, não estava em casa, ia fazer as minhas coisas normais, ia jogar à bola, e depois voltava para casa, depois ia jogar ao computador, depois voltava, depois via televisão. Pronto, e fazia ali uma autogestão que acontecia muitas vezes. Obviamente depois tinha, não tanto desse lado de estar sozinho, mas desse lado de viver uma vida que não é normal numa criança daquela idade. Tinha coisas que eu não gostava, naturalmente, não é? E que me incomodavam bastante. O meu pai era jornalista na altura e havia muita cultura dos anos 80 do jornalismo do bairro Alto e de fechar os jornais à meia-noite, 1 da manhã, e depois irem jantar à 1 da manhã e depois iam beber whiskies até às 3 da manhã e deitavam-se às 5 e eu muitas vezes andava com o meu pai nessa, e às vezes tinha escola no dia a seguir, não é? E lembro-me perfeitamente de dormir, eu já dormi em todos os bares que ainda hoje existem, no Snob, o Dom Pedro V hoje é o Lapa, é ali ao pé do, acho que é o Lapa Parrucha, ou é ali ao pé do Lapa Parrucha, no Dom Pedro V, o Procópio, portanto, tudo aquilo, o Pavilhão Chinês, tudo que eram bares clássicos de Lisboa dos anos 80, muito frequentados por jornalistas. Eu tenho memórias evidentes de dormir naqueles bancos à 1 da manhã, 2 da manhã, toda a gente a fumar, muitos deles já bêbados, e não sei o quê, e de eu estar ali, e não gostava disso, eu lembro de estar cheio de sono, e de me deitar e de resmungar, queria ir para casa e queria dormir e tudo mais, e pronto, e o meu pai não, o pai está a trabalhar e tal, e eu estar ali, pronto, lembro desse lado de não ser bom, mas depois muitas outras coisas eu acho que geri de forma autónoma, mas lá está, uma vez mais, eu acho que isso me obrigou a desenvolver uma responsabilidade que não é normal para um miúdo dessa idade, para mim passou a ser, e que me fez queimar algumas etapas no meu crescimento e que me deu alguma tranquilidade, porque quando eu chegava, se calhar, aos momentos em que devia estar a viver essas coisas, já os tinha vivido há muitos anos. Portanto, aquilo para mim, eu vinha um bocadinho sempre à frente do tempo, mas isto manifestava-se até em coisas tão simples como na cultura. Ou seja, sei lá, de eu ser miúdo, eu lembro de ter 10 anos, as músicas que eu ouvia era Zeca Afonso, Sérgio Godinho, portanto não ouvia os Onda Choque e os não sei o quê, não é? Os Pronto, Ministar. os Mini Stars, não, eu ouvia que eram as músicas, Uhum. e Elvis Presley, portanto eram as músicas que eu ouvia, porque era o que eu tinha em casa, era aquilo que o meu pai ouvia, e pronto, eu estava a ouvir aquilo, e portanto quando eu cheguei à fase dos meus 16 anos, em que os meus amigos ouviam Guns N' Roses e Nirvana e não sei o quê, eu tinha evoluído para, já ouvia Sérgio Godinho, Jorge Palma, e comecei, pronto, na linha das coisas que eu já vinha a ouvir, mas explorando outras coisas dentro daquilo que era a minha realidade. Portanto, uma vez mais, eu também parecia um velho de 50 anos, ao pé daqueles miúdos de 16 que estavam a ouvir Nirvana. Eu também gostava de Nirvana, mas não era a minha cena, não, mas mesmo que gostasse, gostava disso, mas também gostava das outras coisas. E senti-me sempre um bocadinho mais à frente no processo da responsabilização da vida do que muitos dos meus colegas. Mesmo quando comecei a trabalhar, isso aconteceu sempre muito cedo, ou seja, eu lembro de passar de estagiário para editor de um jornal nacional com 21 anos. Eu, com 21 anos, era editor de um jornal nacional. Não é? Quando, hoje em dia, os estagiários que me chegam para trabalhar comigo chegam com 23 e às vezes com 24, quando eu já era chefe de redação do jornal. Portanto, eu sempre fui queimando etapas muito cedo, muito à frente do tempo. Eu acho que pode ter que ver com isso, com o facto de eu ter aprendido a ser responsável muito cedo. Isso tem algum custo? Se calhar vou morrer mais cedo. Ah, é o Fui teu queimando as palpite. etapas, fui queimando as etapas demasiado cedo, também vou morrer antes do tempo. Não sei, não sei. Honestamente, acho que, pelo menos se tem, eu ainda não o sinto. Tem esses custos, como aquele que eu falei, por exemplo, da relação com a minha mãe, tem esse, e da relação que tenho naturalmente com o meu pai, mas não. Uh, os outros sentem mais do que eu, porque as pessoas que gostam de mim sentem de facto que eu não lhes dou a atenção que devia dar, que eu sou demasiado desligado, que eu sou demasiado. Pronto, que estou muito na minha e é um bocado verdade, eu acho que eles têm um bocado de razão, mas não é propositado, é a minha maneira de ser e acho que quem me conhece sabe isso. Quando falas dessa instabilidade, tu em miúdo, para além dessas vidas noturnas fora de horas, em sítios pouco apropriados para uma criança dessa idade, que outro tipo de instabilidade sentias nessa vida que tinhas com o teu pai?
Era muito que era aquilo que se calhar me custava mais, era o facto de estar sempre a mudar de cidade. Porquê? Porque fez com que eu, por exemplo, hoje eu não tenho nenhum amigo de infância. Porque cada vez que eu começava a criar raízes e começava a criar um núcleo de pessoas que me eram próximas, 6 meses depois mudávamos de cidade. Eu mudava de escola. E obviamente estamos a falar dos anos 80, não havia telemóveis, não, pronto, não havia redes sociais, portanto não havia forma de... sobretudo eu tinha 10 anos, 11 anos, portanto eu não tinha autonomia nem dinheiro para que de repente começar a chamar e a ligar para casa de outros miúdos de 10 anos, não havia sequer essa cultura. Portanto, e acho que isso era aquilo que me gostava mais, que era perder as raízes que estava a começar a construir e as coisas que me eram próximas. Há uma história que me marca muito ainda hoje e não há nenhum momento em que eu passe naquele sítio em que eu não me lembro disso. Nenhum, que é um sítio em Lisboa. Tem que ver uma vez, como nós andávamos sempre a mudar de sítio, eu tinha uma mala onde carregava, eu nunca tive brinquedos, por exemplo, porque, precisamente por isso, ou seja, quando nós nos estávamos sempre a fazer mudanças, eu não tinha, as minhas coisas desapareciam, ou não sei se não eram levadas, ou não sei, mas eu sei que começava sempre do zero e nunca tinha assim as minhas coisas. A única coisa que eu tinha e que preservava com grande, quase com a vida, eram os meus livros do Lucky Luke. Eu adorava os livros do Lucky Luke e fazia coleção de todos e tudo mais. Eu tinha uma mala onde guardava os livros todos. Eu andava uma mala com rodinhas e então eu andava sempre, e eram muitos, era pesado, não eram 70 livros ou 60 e tal livros de banda desenhada. E então eu andava sempre com a mala, e sempre eu levava a minha mala, uma mala de roupa e uma mala com os meus livros, e andava sempre com aquilo. E eu lembro uma vez, num desses processos quaisquer de mudança, nós estivemos num hotel em Lisboa durante, sei lá, uma semana, 2 semanas, não sei, um hotel ali ao pé do Marquês de Pombal, e um dia nós saímos do hotel, metemos no carro e fomos embora. E eu reparei, notei que o meu pai que que estávamos a ir embora mesmo. E eu disse, mas onde é que está a minha mala? Depois o pai vai lá buscar ao hotel e não sei o que dizer mais e tal. E eu disse, não, mas eu quero levar os meus livros, estão lá os meus livros todos e não sei o quê. Não sei o quê, não te preocupes que nós depois vamos levar isso. Depois eu logo resolvo. Está bem. E pronto. E até hoje. E eu fiquei sem os livros e foi uma coisa que me marcou mesmo muito. Eu tinha, uma vez mais, tinha, sei lá, 11 anos, por aí, ao ponto de, quando eu tinha 30 e tal anos, aquilo ainda não tinha feito a digestão daquilo, eu comecei e eu recomprei os livros todos. E ainda hoje estão ali, estão aqui atrás de mim, tenho os livros todos da coleção do Lucky Luke e cada vez que sai um novo eu compro. E tenho-os ali guardados no sítio especial. E eu acho que eu cada vez que passo em frente àquele hotel, eu lembro-me disso. Portanto, foi uma coisa que me marcou. Portanto, essas mudanças constantes de sítio era uma coisa que me perturbava um bocadinho e que, sobretudo, que eu sentia que não me deixava criar raízes. O que é que representa para ti essa mala dos livros deixada para trás? Eu acho que era um bocado de mim, não é? Aquilo era, porque era de facto a coisa que eu mais valorizava, porque eu não, uma vez mais, eu era um miúdo muito calmo, não, basicamente eu jogava a bola e eu lia, eram as coisas que eu fazia, não fazia e via desenhos animados na televisão. Portanto, não era, não, e representava também de alguma forma uma ligação que eu tinha com os meus primos, porque os meus primos, portanto, eu só tenho 2 primos direitos, que são 2 rapazes e que têm 6 meses de diferença para mim, um mais velho e outro mais novo. Ou seja, um é 6 meses mais novo, outro é 6 meses mais velho. Pronto, e nós os três, no fundo, sempre fomos muito próximos e muito unidos. Apesar de só nos vermos pontualmente, eles são os 2 filhos da irmã do meu pai. A minha mãe só tem uma irmã que não tem filhos, portanto eu só tenho esses 2 primos direitos. E nós, desde pequeninos, para mim era o momento mais alto do meu ano, era quando estava com os meus primos, e era a maior alegria que eu tinha na vida, era quando ia para a casa deles, para Elvas, eles viviam em Elvas, e eu quando ia para a casa deles, eram assim os momentos mais marcantes da minha infância. E aqueles que eu guardo com mais saudade e mais presentes.
E também eles eram fãs dos livros do Lucky Luke, não é? E fazíamos os três, fazíamos as coleções dos livros e gostávamos muito do Asterix e do Lucky Luke e do Tintin e de jogos de computador e dessas coisas todas. Portanto, partilhávamos muito disso, dessa relação. E eu acho que se calhar isso também era uma ponte emocional que eu tinha com essa fase da minha vida e que era aquela que eu mais gostava e se calhar quando estava misturado ali nos meus livros também estava de alguma forma ligado a esses momentos da minha vida. Então o que é que pode representar o facto desse momento teres ficado sem a mala? Eu acho que foi um corte, não é? Para mim foi um corte com uma coisa que era muito importante na vida, ou seja, eu senti aquilo como uma perda mesmo, se calhar como uma pessoa quando perde um animal de estimação, não é? Ou uma pessoa que lhe é muito próxima, porque aquilo de facto era uma coisa importante e estrutural na minha vida, não era uma coisa, eram só livros, não era bem assim, não é? Porque não era só livros, não era muito da minha companhia hoje em dia as pessoas veem, ok, estás com o telemóvel, não é? Portanto, as pessoas distraem-se com o telemóvel. Eu não havia telemóveis, não é? Não havia nada dessas coisas. Eu não tinha brinquedos, não tinha assim. Houve ali uma fase entre os 5 e os 10 que tinha, quando vivi sempre em Faro e foi uma fase assim de mais estabilidade, mas depois disso, não. E de facto aquilo era importante para mim porque era o meu passatempo e era aquilo que eu gostava e transportavam também para um mundo que se calhar ajudou a que eu hoje seja uma pessoa muito criativa e muito imaginativa, precisamente por isso, que eu estava sempre mergulhado no mundo da banda desenhada e das histórias, e de contar histórias, e de ouvir histórias, e de ler histórias. Portanto, as histórias sempre fizeram muito parte da minha vida. Sim, é giro, não é? As histórias sempre fizeram muito parte da tua vida. Tu gostas ainda hoje de histórias e de contar histórias e de fazer histórias para ter histórias tuas, viver histórias. E não tens parte da tua história, pelo menos não tens registro de parte da tua história, não é? Uma criança que não tens registro fotográfico da tua infância, mudavas muito de cidade e, portanto, as tuas raízes iam-se perdendo, ficando pedacinhos em cada lado, não é? É como se. Será que esta coisa de não teres essa parte da tua história te faz gostar tanto de história? Eventualmente, ou o facto de eu também sentir necessidade de verbalizar as minhas histórias, pelo facto de não ter registros fotográficos dela, fazem com que eu desenvolva a minha capacidade de as contar. Pois também pode ser, tão giro, né? Aliás, antes era mesmo assim que fazíamos, não é? Ancestralmente, as nossas histórias eram contadas verbalmente, Claro. de boca em boca, íamos passando uns para os outros. Era como nós mantínhamos vivas as histórias e registadas as histórias. E tu, de alguma forma, fazes isso, não é? Tão curioso. Olha, já vamos aqui numa conversa bem longa. E imagino também precisas do teu tempo e de não estar-te a roubar demasiado. Para terminarmos, se estiver bem para ti, Ricardo, se sente que tu não me chegaste a fazer pergunta nenhuma. É porque a conversa está boa assim. Boa, ok. Estava aqui fazendo estas ligações das coisas, porque é engraçado como depois tudo, quer queiramos, quer não, a coerência está sempre lá, por muito incoerentes que nós às vezes sentimos que somos. Porque tu fazes. És um empreendedor, como tu própria dizes, começas muita coisa, inicias muitos projetos, tá? E este glamour do início é brutal, não é? Quem é que não se fica super motivado, excitado, entusiasmado com inícios, não é? Este glamour todo dos inícios, mas fala-se pouco dos fechos e dos fins. Eles podem ser menos glamourosos, sobretudo para a fotografia que gostamos de mostrar, mas depois tem esse poder todo que tu já falaste de nos transformar, não é? Quando fecha uma relação, quando termina uma relação, quando uma mala ficou para trás, quando pontos se queimaram. O que é que seria preciso para nós, enquanto sociedade, enquanto coletivo, trazermos também mais esta experiência do glamour e da beleza dos fins, para que isso se tornasse mais construtivo para todos nós, em vez de tão destrutivo, cada vez que há um fecho? Eu acho que é o assumirmos que o algo não resultar é uma coisa natural. E eu acho que nós tendemos ponto 1, procurar culpa. De quem é a culpa? A culpa é minha? A culpa é a culpa é da sociedade? A culpa é do negócio? A culpa foi da ideia? A culpa foi de eu não ter dinheiro suficiente? Porquê é que isto não resultou e de quem é que foi a culpa? Pronto, e nós procuramos muita culpa.
E eu acho que isso é logo canalizarmos as nossas energias para uma coisa completamente errada. É indiferente de quem é que foi a culpa. Nós devemos ter consciência do que é que falhou e de porquê é que as coisas falharam. Andarmos atrás de uma caça às bruxas de quem é que foi o culpado do erro é só estarmos a desfocar daquilo que é importante. E aquilo que é importante é, bora lá fazer outra vez, bora lá tentar outra coisa, de outra maneira, outra ideia, o que quer que seja. E eu acho que a mentalidade tem de ser muito essa, não é? Vamos de derrota em derrota até à vitória final. Eu acho que é. E de facto as pessoas falam muito pouco dos seus fracassos e de como as coisas correm mal. Eu próprio não falo, também não pergunto, não tenho nenhum problema sobre isso, não é? Já fiz muita coisa que não correu bem, que não correu como eu queria, muitas coisas que falharam, mas eu sou conhecido pelas coisas que resultaram, pelas coisas que correram bem. E acho que acaba por ser isso que fica. No entanto, aquilo que é mais importante para mim e aquilo que eu mais valorizo de tudo é que as pessoas me reconheçam por aquilo que eu sou e por aquilo que eu fui no trato com elas. Isso para mim é o mais importante e é uma coisa que desde que eu comecei o meu próprio negócio, eu acho que dificilmente vai haver uma pessoa a apontar-me o que quer que seja na forma como se relacionou comigo. E isso era um dos meus grandes medos quando me tornei empreendedor, ou seja, quando passei a ter a responsabilidade da vida de pessoas nas minhas mãos. Pessoas com filhos, não é? Que eu tinha que pagar o salário e que dependiam desse salário para viver e para sustentar-se a elas e aos filhos e às famílias. Quantas e quantas vezes eu não passei, eu cheguei a estar 9 meses sem tirar salário para mim, para nunca falhar com pagamentos a ninguém, não é? Portanto, e eu a passar dificuldades para que ninguém passasse dificuldades. No entanto, eu nunca falo sobre isso, nem nunca falei sobre isso. Eu lembro-me, sei lá, eu quando decidi em 2020, janeiro de 2020, comprar a totalidade da minha empresa ao meu sócio e ficar eu 100% de responsabilidade da minha empresa, aquilo era uma incógnita absoluta. Eu não fazia ideia se no mês seguinte eu ia conseguir ter capacidade para o negócio resultar ou não. Eu não fazia ideia. Eu tive uma conversa com as pessoas todas que trabalhavam comigo e disse-lhes: temos dois caminhos. Ou isto acaba e pronto, pá, e olha, foi bom enquanto durou, ou eu vou arriscar, que é isso que eu quero fazer, vou ficar eu 100% dono do negócio, pá, e vocês vêm comigo ou não, e fica nas vossas mãos, vocês decidem. Pá, e toda a gente disse: Ricardo, confiamos 100% em ti, vamos embora, estamos nisto juntos. Eu fiz o negócio, acertei as contas todas, tudo, não sei o quê. E eu lembro perfeitamente deste dia, foi para aí dia 2 ou 3 de janeiro de 2020, eu tinha 127 euros na conta, tinha zero nas minhas poupanças e tinha uma folha salarial de mais de 10 mil euros para pagar no final de janeiro. E tinha uma perspectiva de ir buscar rendimentos a partir de abril, maio. E eu e arrisquei, e até hoje falhei um mês nos salários em março, ou seja, depois fui buscando adiantamentos de coisas que tinha que receber e tudo mais, e tentando nunca falhar os pagamentos, e consegui pagar em janeiro, consegui pagar em fevereiro, e em março não consegui pagar em abril, e disse às pessoas: não, peço-vos imensa desculpa, eu não tenho dinheiro para vos pagar este mês, mas conto ter no final do próximo. Eu acho que já vamos ter, já vou ter condições, porque era no momento em que em que ia começar a receber o dinheiro das faturações de janeiro, portanto, e do que estava para trás, porque era sempre a 90 dias ou a 120 que me pagavam. E eu disse: mas em janeiro, em maio, à partida já vai cair o dinheiro, não sei o quê, portanto, à partida eu consigo pagar não só o mês de janeiro, como o que não vos paguei agora. Mas peço imensa desculpa, é o que é, vocês sabem como é que as coisas estão a ser, isto está a ser uma luta. E de facto, no final ainda a meio de maio, eu paguei o abril, portanto, na verdade foram para aí 20 dias de atraso, e no final de maio já consegui pagar o maio, e até hoje nunca mais falhei. E portanto, eu sei o que é a angústia disso, não é? São dias sem dormir, são noites em claro, são preocupações
constantes, isto no meio de uma série de outras coisas a acontecer na minha vida, ia começar uma pandemia pelo meio, sem nós fazermos ideia do que é que aquilo ia dar, não é? Portanto, isto foi tudo 3 meses antes da pandemia, portanto Isso é tudo tão de líder, tão de liderança. Tu conheces o Simon Sinek? Sim. Sinek. Ele diz muito, diz, aliás, tem um livro que é mesmo o título, não é? De Leaders Eat Last. Uhum. Sim, mas eu acredito muito nesse. Eu também não acho que haja um modelo de liderança ideal, nem correto. Acho que há vários, cada um tem o seu. Acho que há muitos que são incorretos e que eu acho que não há nenhuma pessoa que se identifique com aquele modelo de liderança que não a própria pessoa que exerce essa liderança. Eu acho que isso não se chama bem liderança, tem outro nome, Ricardo. Sim, é mandar, não é? Ou ser ditador. Mas eu sempre acreditei nisso, eu sempre acreditei que se eu der às pessoas e se eu tratar as pessoas com respeito e humanidade, elas também vão respeitar e tratar com humanidade. Obviamente que já tive imensas desilusões na vida, como é evidente, não é? Imensas pessoas, e custa muito, a coisa que me custa mais é a ingratidão, é de facto ter sentido que houve tantas pessoas a quem eu dei tanto e que me sacrifiquei tanto por elas que depois, à primeira oportunidade, elas não tiveram nenhum problema em virar costas e seguir por outros caminhos. Mas também nessas situações eu acho que ganhei uma capacidade de gestão emocional, de não me martirizar demasiado com isso e achar é o que é, a vida é o que é. E cada um sabe de si, cada um faz aquilo que em consciência acha que é melhor para a vida deles. Se essa pessoa acha que isso é o melhor para ela, tudo bem. E já me aconteceu pessoas que agirem dessa maneira e baterem-me à porta e eu abri-lhes a porta outra vez. Porque é nisso em que eu acredito e acho que sobretudo é aquilo que eu comecei por dizer, que é, eu não quero ser recordado pelos meus projetos de sucesso ou pelas coisas que eu fiz e correram bem, prefiro muito mais ser recordado pela forma como eu trato as pessoas. Ok. Muito obrigada, Ricardo. Nada, obrigado eu. É um prazer. Também gostei disso. Obrigada.